dia, Jordi. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, querido. Que bom revê-lo. Bom dia, meu povo. E aí, vou deixar você falar, viu? Jordi não tá muito diferente, não, né? Só tá, não. Para só. É igual a gente, André. Não envelhece. Para. Tô aqui. Olha, tá vendo? Não ligue para os nossos cabelos brancos. É que na quarentena as tintas nem compra. Eu sei que eu tenho uma contribuiçãozinha nesses cabelos brancos aí. Só uns dois. Eu deixo só uns dois para você. Mas eu dizia aqui um momento, Jordi, no terceiro ano, né? Uhum. Você era um aluno que ficava lá no final da sala lendo os seus livros, né? Porque você sempre se interessou na questão da aviação. E é uma coisa que você sempre teve foco e está aí o Jordi, né? Hoje como piloto. Então, assim, o Bruno dizia semana passada, é ter foco, é ter determinação, é você abrir mão de algumas coisas, mas você seguir, né? Com o seu propósito. Então, acho que isso é importante. Agradecer, realmente, a sua disponibilidade por estar aqui com a gente, né? E dizer que para a gente, assim, é um presente, tá? É um presente, é muito gratificante quando a gente percebe que um dos nossos atingiu o seu objetivo, né? De sempre, porque você sempre teve isso em mente, tá joia? Então, assim, que seja um momento muito gratificante para os meninos que estão aqui, que participem, né, desse momento. Podem fazer perguntas ao Jordi, sim, se fiquem à vontade para isso. Claro. A Júlia já disse aqui, não se preocupe, viu? Porque é o interesse dela. Tudo de bom, estou aqui do lado, tá bom? Boa sorte. Beleza. Então, pessoal, primeiramente, bom dia. A minha história na aviação ela começou há muito antes de ter entrado no Santa Amélia. Começou lá mais ou menos em 2005, quando eu fiz o primeiro voo, né? Primeiro voo da minha vida. Que é uma paixão que já vinha um pouquinho de antes. Com uns 4 anos de idade, eu tinha ido a primeira vez no Aeroclube de Alagoas, que hoje eu sou um dos diretores de lá, diretor de material. Então, a partir deste momento, eu já comecei a me interessar pela aviação. Ainda era muito pequeno, então não tinha muito interesse, só tinha aquela admiração. Então, a partir do momento que eu fui amadurecendo mais, fui crescendo mais, em 2005, eu tinha 11 anos de idade, foi quando eu fiz o meu primeiro voo de avião, foi por aqui, também no Aeroclube de Alagoas, foi um avião pequeno, e um voo rápido, de 15 minutos, sobrevoei o antigo colégio que eu estava estudando, que era o Nossa Senhora do Amparo, e dali em diante, só foi aumentando aquela vontade de conhecer. Então, sempre que eu podia ir no Aeroclube, ver as aeronaves, conhecer e conversar com pilotos. Em 2010, fui para Santa Amélia. E aí a cabeça já estava bem diferente. A cabeça já estava um pouquinho mais madura, um pouquinho mais voltado para já enxergar o futuro. Ainda não sabia bem o que queria, sempre tinha aqueles testes vocacionais para saber ali qual a faculdade que eu queria seguir e tudo mais, mas nunca me identificava muito bem com elas. Então, em 2012, que foi o ano que eu terminei o ensino médio, eu já tinha comprado alguns livros de aviação, não eram livros de conto, e sim livros mais técnicos, realmente de estudo. Então, foi ali que eu comecei realmente a mergulhar de vez na aviação, né? Conhecer as 5 matérias que envolvem aí o pessoal que está interessado aí na aviação, são 5 matérias de início. Conhecimento técnico, regulamento, navegação aérea, meteorologia e teoria de voo. Então, ali já comecei a ter um maior contato com as matérias que eu ia ter em diante. Aí, quando terminei o colégio, tive a oportunidade de ingressar na Força Aérea Brasileira como soldado, pelo alistamento militar, onde eu fiquei 6 anos. E durante esses 6 anos, tive muito contato com a aviação. A Força Aérea aqui em Maceió, ela é voltada para o controle do espaço aéreo. Não é uma base aérea, né? Não tem aviões que ficam aqui. Mas vinham muito aviões para cá, participei de missões presidenciais, ministeriais, que, apesar de ser uma área mais voltada para o militarismo, aproveitava para suprir aquela minha paixão pela aviação. E o primeiro realmente momento que eu entrei na aviação foi com o paraquedismo. Comecei a saltar de paraquedas em 2013, em janeiro de 2013, fiz o curso de paraquedista, daí comecei a saltar. Como não tinha grana,
comecei a dobrar paraquedas para poder pagar os próprios saltos. Então, eu fazia dinheiro no paraquedismo e pagava os meus saltos para uma coisa sustentar a outra, né? E nisso fui juntando dinheiro para poder, mais na frente, o Aeroclube aqui de Maceió estava sem os cursos ainda homologados. Sem os cursos homologados e tive que aguardar um pouco. Em 2016 foi quando eu comecei a parte teórica de piloto privado, que são realmente aquelas 5 matérias que eu já tinha começado a ler lá em 2012, já estava bem massificada na minha cabeça. Por estar na Força Aérea, aprendi muito sobre regulamento, já que a Força Aérea representa as leis da aviação, né? A parte realmente prática da aviação. Então, fui ganhando mais conhecimento, fiz o curso teórico de piloto... Opa, voltou? Fiz o curso teórico de piloto privado e logo após o curso teórico de piloto comercial. E só então comecei a fazer as horas de voo. Comecei a fazer as horas de voo em 2017. E de lá para cá, nunca foi fácil, né? Sempre tem aquela questão do dinheiro. Então, é um curso. Quando às vezes as pessoas me perguntam se é um curso caro, muitas das vezes eu respondo da seguinte forma: a aviação é uma faculdade. O único problema dela é que o que você gastaria numa faculdade com 5 anos de curso, geralmente você gasta em 1 ano, 2. Então, porque você faz horas de voo. E cada hora de voo é praticamente uma mensalidade de uma faculdade. Então, para se formar piloto privado, são 40 horas de voo. Então, fui ralando, não foi fácil. Depois que saí da Força Aérea, fui trabalhar no Goiás com aviação agrícola, mas não como piloto, fui como técnico executor. Era eu que fazia as misturas ali para os aviões aplicar. Passei 8 meses lá no Goiás, trabalhando lá. Retornei para cá, tá com 2 anos que retornei aqui para Maceió. E iniciei o curso de instrutor de voo. Então, já estou terminando o curso aí de instrutor de voo. Logo mais, inicio a dar as aulas, tanto práticas como teóricas, no Aeroclube de Alagoas. E, assim, uma coisa que veio do Santa Amélia e que me ajudou muito, apesar que na época eu não gostava muito, era o CISA. Não dava muito valor, era aquela coisa, empurrava com a barriga, às vezes era muito trabalho, era muito cansativo, porque realmente é um trabalho de TCC praticamente. Mas foi o que realmente me ajudou hoje, porque hoje eu mexo muito, muito com papelada da ANAC, participo de reuniões. Essa semana, na terça-feira, eu estava lá na Força Aérea, não mais como militar, e sim como diretor do Aeroclube de Alagoas, justamente para fazer acordos operacionais. Então, tinha que ir para projetor, apresentar para várias pessoas qual a ideia, falar em público. Então, tudo isso me ajudou muito do CISA para cá, que não gostava muito de falar em microfone, não gostava muito de aqueles trabalhos todos de papel, quebrar a cabeça ali para fazer toda aquela... enquadrar, né, a parte de papel ali dentro das regras que tem que ser seguidas. Mas hoje eu vejo o quanto foi importante me ensinar a trabalhar com papéis e a falar em público, apresentar minhas ideias, desenvolver, ser rápido para desenvolver ideias e apresentá-las, né? Colocar ela em projeção, né? No Data Show, para poder passar a ideia que eu estou pensando, que eu estou querendo passar. E o CISA me deu muito disso, de você sentar, criar, imaginar uma linha de pensamento. Poxa, eu tenho que explicar de uma forma que a pessoa entenda. Então, se eu tiver sentado lá na frente, como é que eu gostaria de ouvir a ideia desse cara? Então, o CISA me deu muito disso também. Jordi, você me escuta? Sim, escuto sim falando. Você me deixa muito feliz, orgulhoso, porque esse é um dos grandes projetos da escola e a gente insiste. Esse ano o CISA volta a ser presencial. O ano passado nós tivemos o CISA online. Essa turma do terceiro ano que você fala, foram eles que me inspiraram,
aqui, eles nos inspiraram, na verdade, a montar o CISA online. Então, estava aqui a direção e a coordenação assistindo uma apresentação de trabalho do segundo ano, e a inspiração veio deles. Então, sentamos eu, André, Luiz, e logo construímos um modelo do CISA de 2020 em plena pandemia. Esse ano a gente volta com o CISA presencial. Mas uma outra questão que eu vi aí, eu sei que a cabeça dos meninos deve estar aí a mil, né, querendo fazer alguma pergunta, mas a pergunta primeiro vai ser minha, porque eu quero já me aproveitar de uma situação, claro, em benefício dos nossos alunos, como sempre foi a proposta da escola. Você, como diretor do aeroporto aqui Zumbi dos Palmares, em Maceió, você teria condições de proporcionar a liberação de uma visita de nossos alunos às instalações do aeroporto? Então, falando, eu sou do Aeroclube, né? O aeroporto hoje, ele é privatizado pela uma empresa chamada ENA, mas assim, lá, isso, ponto. Lá no Aeroclube tem total condições, né? Só a gente agendar aí uma data boa. O Aeroclube, ele é aberto, então é um espaço aberto, então fica tranquilo aí em relação a essa parte do Covid e tudo mais. Para mim vai ser um prazer muito grande recebê-los lá. Perfeito, mas eu me reportei aqui ao aeroporto, porque eu estava aqui com um outro pai, que também é um dos diretores aí do aeroporto de Zumbi dos Palmares, mas a gente sim já tem essa possibilidade, acho interessante, aí para a Júlia e para os demais, para o Walter, né, também está com essa ideia, e também os do tabuleiro, que eu não fiz a sondagem do que eles gostariam de fazer exatamente na universidade, né, no curso superior. Mas, assim, fico muito feliz, você está se colocando muito bem, mas essa questão do CISA, sim, tem ajudado muito os nossos alunos nas universidades. E realmente é um trabalho de TCC. Não é isso, Andréa? Não sei se a Andréa se envolve aqui com a gente. Estou aqui, Andréa. A caixa está dando... Acho que é mau contato. Está dando eco. Tá? Mas concordo plenamente com o que você colocou, tá certo? E esse posicionamento do Jordi não vem só do Jordi, a gente já ouviu outros alunos, e é que a gente coloca muito nos meninos. Dá trabalho, mas é de um engrandecimento muito grande, né? O CISA. Eu fico feliz quando tem aluno, a gente fala do CISA que vibra, né? A Júlia é uma que vibra. Quando você fala do CISA, ela vibra. Então, eu acho isso muito importante, porque a gente sabe realmente que tem engrandecimento, né? Tem conhecimento que fica. Né? Dificuldade para quem se esforça é crescimento. Olha aí, dificuldade para quem se esforça é crescimento. Fala, exatamente. Não é verdade? Ela falou tudo aí agora. Pronto, ela vai dar uma rasteira no volta, ela disse. Ele é concorrente dela. Ô, Jordi. Oi, professora. Teve uma época que a gente tinha um aluno que ele queria também seguir a área de... Na verdade, ele queria ser piloto. E ele não conseguiu seguir essa área por causa da altura, segundo ele, né? Tem esse fato realmente para ser a questão de piloto. Ele queria ser piloto e ele era um menino muito alto, parece que ele tinha quase 2 metros, era 1,90 m alguma coisa, e parece que ele não pôde seguir esta área por conta da altura. Procede isso? Então, até para o pessoal que está interessado aí hoje, nós temos 2 aviações no Brasil, né? A civil, que é a que eu estou incluído, e a militar. A militar, ela tem algumas restrições de altura, sim. Tanto para menos, tanto para baixo quanto para cima. Porque tem a questão dos aviões da Força Aérea. O treinamento é feito no T-27, que é uma aeronave usada tanto para treino quanto para combate. E essas aeronaves, ela tem o assento de ejeção. Então, por conta desse assento de ejeção, você não pode nem ter muita altura, para não pegar no canopy, né, que é o vidro que passa em cima, e não pode também ser muito baixo, porque tem a questão da visão fora do avião, né? Então tem essas 2 limitações, mas na aviação militar, na aviação civil não. Eu não sabia que tinha, eu pensei que era um padrão, né? Que bom. Não. Exatamente. E você disse também a questão de ir para Goiás, né? Trabalhar lá na parte, não na parte de aviação, mas envolvido também na área. Isso. Dá para você falar um pouco mais, assim,
Porque parece que foi uma fonte, né? Que você buscou para poder ganhar valores, né? Para poder investir na sua carreira. Sim, a aviação agrícola, ela é uma das aviações que mais tem importância no Brasil e é uma das que menos se vê. Porque, assim, hoje o pessoal fala aviação, todo mundo já pensa na aviação de linha aérea, né? É o avião da TAM, da Gol, da Azul. Mas todo dia temos que comer, né? E todo dia a gente usa a agricultura. O agro é uma ferramenta do Brasil que eu não tinha noção do quanto que era grande e do tanto que era importante para o Brasil. Então, eu estava desempregado, estava aqui em Maceió, um amigo meu, em comum com o dono dessa empresa, falou com ele, ó, tem um amigo meu que está desempregado, foi da Força Aérea e tudo mais, e tem um sonho de ser piloto agrícola, que é a área que eu quero atuar futuramente na área agrícola. E aí ele falou, ó, não vou ter nada para ele para aviação, até porque ele não tem as carteiras ainda. Mas se ele quiser vir para cá trabalhar como técnico agrícola, as portas estão abertas. Não pensei duas vezes. É, classifiquei minha carteira para D, que lá a gente trabalhava com caminhão. Era muito árduo. A gente trabalhava, eu acordava muitas das vezes. Era normal acordar 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, para pegar a estrada, para chegar na área da aplicação antes do sol nascer, porque a operação começa no primeiro raio de sol. E enquanto tiver condições, a gente só para comer. Então, muitas das vezes eu começava o meu dia de trabalho 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, e só vinha parar 10 horas da noite. Então, para gerar frutos para o Brasil, porque se a gente só faz plantar e não cuida, vai ter uma perca muito grande, vai faltar alimento na mesa do brasileiro. Então, a gente tem que cultivar a cultura lá de uma forma sustentável e segura. Porque não adianta eu só botar a minha plantação lá, vem uma praga, come tudo, aquela, muitas das vezes, principalmente a soja aqui no Brasil, muitas pessoas não sabem, mas boa parte da soja do Brasil vai para fora do país. E já está vendida, já tem safra vendida por 2 anos. Ou seja, o dinheiro já está dentro do Brasil. É uma coisa muito grande que eu não tinha ideia de quanto era grande. Mas foi uma oportunidade de tanto conhecer a área mais de perto que eu queria atuar. Foi uma coisa que me deu muita experiência, me deu muito mais humildade de entender as coisas. Passei bastante dificuldade, passei muito sono, passei muita fome, passei muito calor. É uma coisa muito intensa, mas que foi muito importante para dar valor a muitas coisas da vida e conseguir arrecadar uma grana boa para poder continuar meus voos, né? Vem para cá. A Júlia tem uma perguntinha, Júlia, para fazer. Fica à vontade. Vai, Júlia. Então, uma coisa, acho que saindo do nicho que todo mundo estava falando sobre a sua formação, sobre a sua experiência e o caminho que você levou para chegar onde você está, eu queria perguntar sobre algo né, do processo, já você exercendo. Eu sempre me perguntei e pensei como seria e como eu me sentiria dentro da aeronave. O que passaria pela minha cabeça, qual era o sentimento, o estado de espírito da pessoa. Porque é uma responsabilidade muito grande, dependendo até da forma e da característica do voo, né? Se é comercial, se tem muita gente a bordo, se é só você. Mas, geralmente, quando é só você, você tem um propósito militar que também impacta outras pessoas. Então, assim, eu queria saber o que passa pela sua mente, se você tem algum tipo de ritual, alguma coisa que você pensa, que você faz antes de assar o voo ou até de entrar no avião. Então, o voo, para mim, ele começa desde o dia anterior. Então, vou voar amanhã, então hoje eu já procuro dormir bem, não ingerir nada alcoólico, porque no outro dia eu quero estar com as minhas faculdades mentais, a minha concentração, a minha disposição em 100%. E quando eu chego lá, geralmente se eu vou voar às 10 horas da manhã, às 9 horas da manhã eu já estou lá, já estou fazendo todo o checklist da aeronave, já estou deixando a aeronave totalmente pronta, para não fazer nada nas pressas, nada. Na aviação não existe pressa.
É uma coisa que oferece muita praticidade, mas não existe pressa, porque a pressa você pula etapas que acaba esquecendo alguma coisa. E esquecer alguma coisa na aviação é muito perigoso. Então, a minha preparação ela começa no dia anterior. Eu sempre procuro me planejar muito bem, me cuidar muito bem. Nós temos que ter a saúde muito boa, tanto que a gente passa anualmente na minha classe, né, que já é piloto comercial, eu passo anualmente por exames. Eu tenho que ir para Recife fazer exames médicos, que ficam lá no sistema. Se o meu exame vencer, por algum motivo eu for cassado, eu não posso voar. Então, a aviação ela é muito segura hoje em dia. E a sensação que eu tenho, sempre que eu estou voando, outra mensagem que eu queria passar para vocês: procurem algo que vocês realmente gostem de fazer. Porque eu não sinto obrigação nenhuma de voar. Para mim é sempre uma diversão. Claro, existe como eu posso falar? Responsabilidade. Isso, responsabilidade. Fugiu aqui a mente a palavra. Então, a responsabilidade é algo que o piloto tem que ter desde o começo. Desde o estudo dele teórico, até as aulas práticas, até o primeiro emprego. Porque, primeiro, tem a sua vida em jogo. Claro que você vai ter passageiros. Já voei com a minha família. Voar com a minha família foi um momento que eu fiquei um pouquinho mais nervoso, porque é aquela coisa, tô com a minha mãe, tô com meu pai, então, além de querer fazer um voo perfeito, eu quero fazer um voo mais seguro possível do mundo, porque eu estou com eles. Mas, em primeiro lugar, sempre, você tem que pensar, poxa, é a minha vida, então não há por que se arriscar. Muita gente não acredita, mas eu tenho medo de altura, apesar de saltar de paraquedas, apesar de ser piloto, eu tenho medo de altura. Eu não subo no poste, não chego no parapeito do prédio, me dá vertigem, me dá uma sensação muito estranha, mas porque eu não tenho controle da situação. Saltando e voando, eu tenho total controle da situação, total gerenciamento da situação. Então, assim, no começo realmente é muita informação, dá um nervosismo, dá um medo. O medo é uma coisa que eu nunca vou querer deixar de ter, porque o medo nos deixa vivos. O medo nos faz respeitar os limites, tanto os meus limites técnicos, como os meus limites fisiológicos, os limites da aeronave. Então, são muitas coisas, mas que com o tempo vai ficando tudo muito mais prático. É igual dirigir. Não sei se alguém da turma aí já dirige ou já é de maior e já tem a carteira, mas no começo, os professores aí sabem, no começo a gente olha a marcha, procura uma coisa, procura outra. Hoje em dia, você não se preocupa em nada com o carro, você faz tudo no automático, passa a marcha de um jeito que você nem sabe qual é a marcha que tá, mas sabe que tá fazendo do jeito certo. Então, e na aviação, pena que eu não tenho nenhum aqui, mas a gente tem um checklist. Então, se eu tenho um checklist que eu vou fazer o around, que é você circular toda a aeronave, checando tudo que tem nela. Eu vou entrar dentro da aeronave, vou checar todos os instrumentos. Vou acionar a aeronave, vou checar todos os instrumentos. Vou taxiar a aeronave, que é andar no chão. Vou checar todos os instrumentos de novo. Antes de decolar, vou fazer outro cheque de instrumentos. Durante a corrida de decolagem e após a decolagem, outro cheque. Então, assim, a todo momento a gente está checando, porque a segurança está sempre em primeiro lugar. Na aviação, tudo é redundante. Tudo tem uma reserva. A gente diz que se a gente tem dois, a gente tem um. Se a gente só tem um, a gente não tem nenhum. Então, tudo na aeronave, os equipamentos são todos redundantes, porque se a gente tiver uma falha, a gente tem outro para completar e seguir para pouso. Tem uma pergunta da turma do primeiro ano, eu acho. Primeiro ano tabuleiro. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Júnior. O Cauê tem uma pergunta aqui para você, tá certo? Já passou Beleza. algum momento tenso pilotando o avião? Você já passei pelo quê? Já passou algum momento tenso pilotando o avião? Já passei um momento tenso em relação a mau tempo. O tempo deu uma mudada, só que aí é aquela coisa, cabe a gente gerenciar a segurança do voo. Nada acontece de forma tão de repente que a gente já se vê numa situação que perdeu o controle. Então, nessa experiência que eu tive, o tempo começou a mudar e começou a ficar fora do padrão para os voos. Então, regressei de onde eu decolei, pousei, não fui para o destino, porque 1000 vezes a gente está no chão querendo voar, 1000 vezes a gente está no chão querendo estar lá em cima, do que lá em cima querendo estar no chão, porque uma hora você vai ter que pousar. E se você não tem as condições perfeitas para pouso, a gente estava voando em regras de voo visual,
que são as regras que a gente tem que seguir, a gente tem que estar sempre tendo contato visual com o solo. É uma navegação por contato. É uma coisa muito simples de se calcular. Eu acho que a galera aí que já está... Não sei se é o Bolinha que está aí ainda, na física, mas aí a questão de deslocamento no espaço. Então, a gente calcula ali a velocidade, a gente calcula mais ou menos, por exemplo, se eu for daqui para Arapiraca, eu vou sair plotando de 5 em 5 minutos qual é a cidade que eu vou estar passando, se eu estar passando perto de uma estrada, perto de uma ferrovia, perto de um relevo. Então, eu tenho que ter esse contato visual com o chão. E já estava perdendo esse contato, então não é muito perigoso. Então, antes que eu perdesse esse contato de fato, eu retornei e pousei. Jordi, a gente fala que o voo comercial são aqueles voos maiores, é isso? O piloto comercial é aquele piloto que pode exercer atividade remunerada. A gente começa pelo piloto privado, e esse só pode voar para si. Ele não pode exercer nenhum tipo de atividade de carteira assinada. O piloto comercial é aquele piloto que pode trabalhar, seja no táxi aéreo, seja na linha aérea, na aviação agrícola, tem diversas áreas aí da atuação. Isso. Vocês devem receber, acho que vocês têm realmente aí uma orientação psicológica, como você já havia falado, né? Mas eu imagino um voo, já passei por isso, onde tem ali 300 pessoas e a gente encontra ali, tem uma confusão dentro da aeronave, né? Qual é o espírito de tranquilidade que o piloto deva ter para ter o controle tranquilo de pousar, procurar autorização para pousar em um aeroporto, para que a Polícia Federal venha intervir para resolver o problema. Mas eu fico impressionado com a frieza, não é frieza, a tranquilidade que o piloto tem em administrar isso com a sua tripulação. Como é que é, como é que é essa questão? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Por mais que o piloto é um ser humano como qualquer um, mas ele tem que ser treinado para o pior cenário, sempre o pior cenário, porque em condições normais de temperatura e pressão, todo mundo fica tranquilo. Mas quando a coisa ferve, o cara tem que ter total calma. Porque se o piloto entrar em desespero, quem é que vai ficar com a aeronave, né? Então, a gente tem muito treinamento, principalmente para que tire a gente da nossa zona de conforto. A zona de conforto é algo muito bom de se estar, mas quando se sai dela, você pode perder muita coisa que você começa a processar errado. Então você começa a ter erros que a sucessão de erros leva a um acidente. Então, primeiro, né, que uma aeronave dessa, todas as aeronaves hoje em dia de aviação de transporte, de linha aérea, a cabine ela é blindada. Desde do acidente, daquele atentado terrorista do 11 de setembro, a porta dos aviões ela é blindada e só abre por dentro. E há uma câmera que o piloto enxerga quem é que está lá querendo entrar para falar alguma coisa com ele. E se for muito necessário, porque tem um interfone que os pilotos conversam com a tripulação que está dentro da aeronave através do interfone. Em uma situação dessa aí de confusão, às vezes alguém que infartou a bordo e faleceu, tudo isso mexe muito com o psicológico de todo mundo, principalmente dos passageiros. Então, o piloto ele pode declarar emergência. Ele pode declarar emergência e pousar no aeroporto mais próximo, mesmo que a aeronave esteja em perfeitas condições de voo, mas o voo ele pode se tornar perigoso porque as pessoas estão fora da sua zona de conforto. Então o piloto tem que manter a calma, acalmar os seus tripulantes e seus passageiros e, se for o caso, regressar para pouso ou pousar no aeroporto mais próximo. Muito bem, então para fechar aqui a minha dúvida, dizem hoje, e eu até asseguro isso, mas quero ouvir de você, que viajar de avião, né? Avião é o meio de transporte mais seguro no mundo. Eu digo, meu Deus, se o avião cair, são 300 e poucas vidas perdidas, e o carro, 2 ou 3, né? Aí, Jordi, me confirme isso, que eu sempre ando de avião e fico preocupado com essa insegurança. Na verdade, o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, só perde para o elevador. O elevador é o meio de transporte mais seguro que existe. Mas, realmente, a aviação hoje, ela tem evoluído muito. E, assim, para você ter ideia, hoje o piloto de linha aérea, ele é um gerenciador de cabine. 95% do voo é o avião que faz sozinho.
através de sistemas de GPS, através de radionavegação, que são vários equipamentos que são espalhados aí pelos aeroportos do Brasil que facilitam isso. Então o piloto ele decola a aeronave, tirou do chão ali 3, 4 minutos depois, ele ativa o piloto automático e daí em diante ele vai gerenciar a cabine, e são sempre dois. Então o gerenciamento sempre em dupla, o que um faz, ele coteja, né, ele fala para o outro o que está fazendo, o outro confirma que entendeu, para que sempre haja a total gerenciamento, total conhecimento de tudo que está acontecendo dentro do avião. E como eu tinha falado na dúvida, acho que é a Júlia o nome dela, né? Na aviação, tudo é redundante. Tudo tem dois. Então, às vezes até mais. Então, alguma aeronave que teve um problema elétrico, ele tem 5, 6 sistemas para suprir aquela falha. Então, hoje em dia, para uma aeronave cair, nunca é uma coisa só. É uma sucessão de coisas que vai levando a um acidente. E hoje, a Comissão Internacional de Aviação, existe uma coisa no CIPAE, que é o nosso elo de investigação da aeronáutica, eles não procuram culpar pessoas, culpar a gente. Eles procuram prevenir. O mais importante é prevenir. A culpa não vai salvar vidas, mas sim a prevenção. Então, hoje em dia, o que mais se vê é a prevenção. A Força Aérea ela fazia, né? Por causa do Covid, deu uma parada, mas fazia muitas palestras. Então, eram palestras abertas ao público, não tinha nenhum tipo de taxa. Quem quisesse poderia ir numa boa, porque ia ganhar muito conhecimento, ia ganhar muito mais segurança. E hoje em dia, a aviação ela é tão segura que um avião que cai, ele é de grandes proporções, 300 pessoas, 150 pessoas, mas quantas pessoas hoje morrem de carro por dia? Uma aeronave, quando ela cai, ela realmente vira notícia, é uma coisa muito triste, é uma coisa muito grande, mas é uma coisa que acontece muito raramente. Isso, Jordi. Mas aí eu acredito que você possa falar também para os meninos sobre outra profissão que está muito junto da sua, não é isso? Esses 95% de controle desse avião e 5% é o piloto, aí eu penso, onde é que está aí a importância do controlador de voo, que é uma profissão também muito importante? Você pode falar um pouquinho para a gente? Então, o controlador de voo, ele vai dizer, né, quais as estradas, né, que o avião tem que seguir, quais os procedimentos de decolagem e pouso que a aeronave deve seguir. Hoje em dia, a aeronave ela é muito mais automatizada, quase não sai. Então, são sistemas integrados dentro da aeronave que vai fazendo todo o gerenciamento, porque é uma física muito grande para o piloto gerir. Então, existe esse computador que vai fazendo a aeronave voar da melhor forma e da forma mais segura, econômica e não poluente possível. O controlador de voo, ele é o cara que dá mais ainda segurança. Porque, por exemplo, aqui em Maceió, há horários de pico que chega a 7 aeronaves de uma vez só. Então, ele é o responsável por colocar as aeronaves de forma segura a entrar no nosso espaço aéreo, a pousar, a ingressar todo mundo no tempo certo na final, para que nenhuma aeronave chegue próxima da outra e que não haja nenhum tipo de risco de colisão, nenhum tipo de risco de... Hoje em dia, o incidente aéreo é uma aeronave passar a 2, 3 milhas próxima da outra, sem ter o conhecimento. Então, isso já se considera um incidente. Então, para você ter ideia de como a aviação ela se preocupa em deixar cada um na sua distância correta. O controlador é o que tem a visão macro, que a gente diz. Na micro é aquela visão pequenininha, a macro é a grande. Então, ele que está lá na sala do radar, ele está vendo todas as aeronaves que estão passando no espaço aéreo, desde Recife até Aracaju. Então, ele está controlando só Alagoas, mas ele já sabe quem é que vem de lá, quem é que está subindo aqui do sul para o norte. Então, o controlador realmente tem uma peça muito importante, principalmente de gerir o espaço aéreo, mas a gerência de cabine, de avião, é responsabilidade do comandante. Aqui em Maceió, existe alguma formação para esse profissional que a gente chama controlador de voo? Não, o controlador de voo, até para a galera aí que se interessa pela área militar, ele é um militar, certo? Ele é formado pela Força Aérea, ele faz o
concurso aí para EA, que é a Escola de Especialistas de Aeronáutica, onde há vários tipos de caminho a seguir, seja um eletrônico, seja um mecânico, seja um controlador de voo, que é, acho que é o maior público da Força Aérea em relação à parte de sargentos, é justamente o controlador de voo, que vai lá para Guaratinguetá, lá no, acho que é São Paulo, interior de São Paulo, para fazer a formação dele. E aqueles que querem ser pilotos militares, aí tá a prova da AFA, né? Academia da Força Aérea. A AFA, ela fica em Pirassununga, São Paulo, que é o berço da aviação da Força Aérea. São 4 anos de formação, a faculdade. São 2 faculdades, na verdade, uma faculdade de Ciências Aeronáuticas e a faculdade de... na área mais voltada para gerenciamento público, né? Porque todo oficial da Força Aérea, um dia ele vai ser comandante. Então, ele já sai formado tanto para aviação quanto para comandar. Então, e é uma formação, assim, rígida, pesada, porém, vejo que o pessoal é muito profissional, muito competente e tenho orgulho de dizer que nós temos os melhores pilotos militares do mundo. A Esquadrilha da Fumaça, ela já foi reconhecida como a melhor esquadrilha de apresentação militar do mundo. Ok, muito bom. Algum aluno tem alguma pergunta aqui da unidade de tabuleiro, gente? Marlone, tem sim uma pergunta aqui. De turbulência derruba avião? A turbulência nada mais é... a gente tem que imaginar o seguinte. O ar é um fluido, que nem a água. Então, se há alguma perturbação nesse fluido, que é o ar, o que seria essa perturbação? Mudanças de pressão, mudanças de temperatura. A nuvem, são essas mudanças de pressão e temperatura com umidade. Então, ela condensa de acordo com a temperatura cai e a pressão também cai. Então, forma a nuvem. Então, nada mais como a aeronave voa uma velocidade aí próximo dos 850 km por hora, então está muito rápido. Então, se há uma mudança de pressão, uma mudança de temperatura, aquela turbulência que a gente acha que o avião está chacoalhando muito, ele está só mudando um pouquinho ali de posição, mas não derruba a aeronave. Existem vídeos aí na internet de aeronaves sendo testadas. Pra você ter ideia, por exemplo, um Airbus aí da vida, eles constroem a aeronave para destruir a aeronave. Eles pegam a aeronave, constroem toda ela e vai fazer todos os esforços impossíveis, não é impossíveis, impossíveis que uma aeronave pode sofrer. E são números assim fora do comum. Uma aeronave quebrar em voo é muito, 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 muito difícil. Ô, Jardim, a gente ouve muito falar dessa história de horas de voo, né? Quando se apresenta o piloto, parece que é o sobrenome dele, né? Piloto tal, com não sei quantas horas de voo, né? Aí eu fico sempre imaginando essa história, porque todos eles têm 1.000, 10.000, é sempre assim. Quantas horas de voo mínimas são necessárias para que um piloto, né, assuma uma aeronave e durante o curso, como nativa já essas horas? Porque se você entrar num avião, o cara disser que só tem 1 hora de voo, eu acho que eu peço para sair. Então, o mínimo aí para um piloto ele iniciar iniciar como realmente como um piloto, ter a carteira assinada, são 150 horas, o mínimo. Então, hoje em dia você entrar na linha aérea, o pessoal pede em torno de 1.000 horas de voo. Então, o cara que já está voando ali, já voou muito teco-teco, que o pessoal chama, né? Mas todo mundo começou no teco-teco, todo mundo começou no aeroclube, no avião pequenininho lá. A hora de voo é a identidade do piloto, né? O que diz quanto de experiência que ele tem, o quanto de coisa que ele já passou, o quanto de atmosferas diferentes ele já voou, aeronaves diferentes que ele já voou. Então, a questão de horas de voo é controlada tanto pelo piloto quanto pela ANAC. A gente lança tudo no site, a gente tem uma CIV, a gente chama de CIV, a caderneta individual de voo, onde está cada voo, cada aeronave que a gente voou, o tempo que a gente voou, a distância que a gente voou, de onde para onde, se foi de dia, se foi de noite, se foi por regras de voo visual, se foi de regras de voo de instrumento. Então é tudo muito bem controlado. E outra coisa... É só para concluir a sua pergunta, Leda. E você, Jordi?
Já acumulou quantas horas de voo até hoje? Hoje eu tenho 250 horas de voo. Já voei aí aqui em Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas e Goiás. Parabéns. Ok, Leila. Eu ia perguntar a questão da preparação, né? Para você voa tanto, tem alguns pilotos que estão na empresa e pega avião. Se ele tem assim, tem uma quantidade de horas de voo, ele tem que descansar, é obrigação da empresa, ele tem que descansar, como é essa questão da vida do piloto e conciliar, né? Porque a gente, quando vê em filmes, mais ou menos, que eu não conheço, além de você, de um piloto mesmo, a gente vê o seguinte, a questão familiar, só vive viajando em cidades diferentes, tem que descansar lá, como é que concilia isso e como é que faz essa parte do descanso de uma viagem para outra? Realmente é muito cansativo e o regulamento diz que a gente pode voar até 80 horas mês. Então, assim, varia muito de voo doméstico para voo internacional. Por exemplo, se você vai para fazer um voo para Dubai, são 11 horas, 12 horas de voo. Então, a equipe viaja para lá, já vai ter outra equipe para voltar com o avião, porque essa equipe que foi já vai descansar lá, entendeu? Já vai passar um dia e meio, mais ou menos, ali de descanso total. A empresa ela vai gerir tudo isso, ela vai... tudo é por conta da empresa. No Brasil, existe mais os voos domésticos, né? Então, mas nós temos um país que tem dimensões continentais. Geralmente, um voo longo aqui dentro do Brasil são 4 horas de voo. Numa aeronave que voa a 850 por hora. E realmente tem essa questão da família. Muitas das vezes o piloto é uma pessoa que está sempre no mundo. É uma coisa que às vezes realmente faz falta, né? Estar perto da família. Mas é por isso que eu disse logo no começo: trabalhe com alguma coisa que realmente lhe faça feliz. Porque muitas das vezes eu passei 8 meses fora. Recentemente passei um mês fora viajando, fazendo os voos. Dá saudade de casa e tudo mais, mas é recompensante, porque eu estou fazendo aquilo que eu amo. Eu acho que tem uma pergunta, o pessoal está perguntando se você já fez a prova do ITA, se tentou, né? Eu fiz a da AFA, mas eu já estava no limite da idade. O limite da idade para a AFA, se não me engano, são 22 anos. E eu estava com 22 já. E como estava trabalhando, estava numa correria muito grande, não consegui aprovação. Ficou faltando aí pouquinho. Mas a aviação que eu sempre quis foi a aviação civil, pela gama grande que tem de coisas. Admiro demais a aviação militar. É uma coisa muito, muito bonita e tudo mais. Mas o que realmente me enche mais os olhos é a aviação civil. Pode falar, segundo. Posso fazer a pergunta já? Jorge, como me perguntaram tantas perguntas sobre foco, disciplina e como você perdeu esse medo de altura. Assim, como foi para você focar em seu objetivo, dentro de muitas opções que provavelmente tiveram na sua vida? Como foi? E a segunda como foi para você perder esse medo de altura trabalhando na aeronáutica? Então, em relação ao foco, é aquela coisa, a gente tem que sonhar. Um sonho da gente, ele é norteador das nossas atitudes. Então, assim, meu sonho sempre foi piloto. Sempre quis ser piloto. Então, tudo que eu fizesse que fosse me fazer perder tempo, não era interessante. Porque não ia conseguir atingir o meu objetivo, e se eu fosse atingir, ia demorar muito mais do que já tenho esperado. Então, assim, eu tenho que ter total consciência, total consciência situacional. Então, assim, eu não posso estar gastando dinheiro à toa porque tenho que pagar as minhas horas de voo. Tenho que... Muitas das vezes deixei de sair com amigos, deixei de sair com namorada. Tentava sempre administrar da melhor forma possível para não também deixar de viver, mas também não perder tempo com coisas fúteis, né? E em relação ao o medo de altura, eu nunca perdi, cara. Só é diferente eu estar no parapete de um prédio
e tá voando. Voando eu tenho total controle da situação. E no parapeito, no prédio ali, dá aquela vertigem, dá aquela tontura, você tem aquela sensação de que qualquer coisa você pode cair, se machucar feio ou morrer, né? Na aviação eu não sinto tanto isso, nem no paraquedismo, porque tudo ali depende das minhas ações. Então, o paraquedismo é um esporte radical? É radical, oferece riscos, sim, claro, como qualquer um esporte radical. Mas antes de eu começar a saltar, eu já sabia dobrar paraquedas, já sabia como é que o paraquedas funcionava, como é que ele poderia não abrir, para justamente não entrar nessa condição. Então eu tenho que respeitar as alturas para poder abrir um paraquedas, porque se eu tiver algum problema, eu consigo administrar e resolver a pane, como já tive 2 panes de paraquedas, tive que ejetar o principal e abrir o reserva, mas em nenhuma das duas eu entrei em desespero ou algo do tipo. É uma coisa que está ali para ser usada, é uma coisa que está ali para salvar a nossa vida. E o paraquedismo, assim como a aviação, ela é tão redundante que você salta sempre com 2 paraquedas e tem um computador que, se eu, por algum motivo, desmaiar em queda livre, o paraquedas ele abre sozinho. Então, assim, eu sempre busquei conhecer primeiro as coisas, realmente mergulhar de cabeça na teoria, usar o foco e a dedicação justamente para aprender mais sobre aquilo ali, usar minha curiosidade, que eu sou muito curioso, para depois ir praticar, para depois realmente ter o risco, né? Mas já um risco controlado. Essa questão do foco, eu me lembro de um momento em sala de aula com o Jordi, que para ele se interessar pelo assunto, eu tinha que dizer que ele ia precisar na aviação, viu, gente? Eu fazia assim, olha, esse assunto aqui, você vai precisar quando estiver lá estudando. Aí no instante ele prestava atenção e fazia tudo, viu? E realmente na aviação a gente usa muita matemática, muita física e química também. Não é uma coisa muito profunda, mas ter uma base boa lhe ajuda, porque muitas vezes eu já faço cálculo de cabeça. Então, cálculos eu tenho a velocidade tal, vou percorrer tantas milhas, quanto tempo eu vou levar? Então já é um cálculo básico, de regra de 3 simples, mas que de tanto fazer e de tanto... Fica automático. Começa a ficar automático. Quando ele falou que a distância entre as aviações tem que ser de 3 milhas, gente, isso aí dá 4,8 aproximadamente quilômetros, ou seja, 4.820 metros de distância de um para outro. Transformação de unidades cai muito no Enem, preste atenção. Olha aí. Pois é, na aviação a gente trabalha muito com milhas náuticas, né, que é 1,8, arredondando aí 1,8 quilômetros, e milhas terrestres, que tem algumas aeronaves que trabalham com milhas terrestres, que é mais ou menos 1,6 quilômetros. Então a gente tem aeronaves que a gente voa, que é uma constância, é uma unidade de medida, tem outras aeronaves que é outra unidade. Então a gente tem que ter essa consciência, e muitas das vezes eu não tenho tempo, não tenho como, às vezes, pegar o celular ou uma calculadora para calcular aquilo ali. Então, às vezes, eu tenho que fazer de cabeça. Mas, claro, eu já sei que aquela aeronave é daquele jeito, tá? Faz parte da minha preparação. Se é uma aeronave que eu nunca voei, eu vou pegar o manual e olha que o manual é isso aqui, o manual de uma aeronave. Eu sento, estudo, pesquiso. Se eu não tenho dúvida, não existe dúvida na aviação. Tem dúvida, tem dívida. Então, tira logo a dúvida antes de fazer o voo, para não surgir essa dúvida em voo e isso gerar um desconforto. Porque esse desconforto traz o medo, e o medo traz insegurança, a insegurança traz a insegurança. Olhe a pesquisa aí do CISA, tá vendo? A parte burocrática no CISA não é só combinância. Olha aí, tá vendo? E hoje eu sou instrutor teórico de navegação, né? Estou me preparando já para iniciar as aulas. Então, eu sou também um professor de matemática, porque existe muita regra de cálculos. Então, você navegar no espaço que é tridimensional, é muito fácil hoje em dia a gente pegar o Google e, eu quero ir para Paripueira, boto lá e já vai dar a distância, se tiver velocidade você já calcula. Só que na aviação eu tenho que calcular a minha subida, calcular o meu cruzeiro, calcular a minha descida. Nisso, eu tenho que ver como é que está a temperatura do ar, né, nessas regiões que eu vou passar, porque isso influencia diretamente na velocidade do avião. Então, tem cantos que o avião vai voar mais rápido, tem cantos que o avião vai voar mais lento. Nisso, eu já vai fazer o cálculo de consumo de combustível. Meu avião consome quantos litros por hora? Vou voar quantas horas? E sempre eu tenho que ter o meu combustível. Ele é assim: se eu vou daqui para Recife, eu tenho que ter o meu combustível daqui para Recife,
se a minha alternativa é João Pessoa, eu tenho que ter meu combustível para João Pessoa e mais 45 minutos. Ou seja, eu saio daqui de Maceió com combustível para ir para Recife, João Pessoa e vou a mais 45 minutos além. Ou seja, eu saio daqui com combustível até para ir e voltar. Então, é assim, tudo a gente envolve cálculo, não são cálculos assim difíceis de se entender, mas quando a base já vem boa, que a professora Leide ajudou bastante puxando a orelha, isso facilita muito. Que maravilha, viu? Olha, viu? Participação, gostei. Jordi, falando tá por aí. Falando? Oi, André, estou por aqui, sim. Estou aqui me antecipando, agradecer ao Jordi. Eu acho que a participação dos meninos foi muito boa, viu? Muito boa mesmo. Acho que a Júlia vai ter outros concorrentes, viu? Com certo interesse, né? Mas eu queria agradecer, viu? Reforçar realmente, né? Muito feliz pelo que você é hoje, né? Pelo caminho que você está percorrendo hoje. E assim, eu acho que a gente fazer parte, né? A gente fez parte desse momento. Com certeza. Né? Então, assim, isso é muito importante. É só agradecimento mesmo. E assim, eu falei muito da matemática também, né? Mas a leitura, ela é algo muito importante. Porque como a boa parte do meu conhecimento foi autodidata, eu procurei aprender sozinho. Então, assim, você tem um vocabulário bom, você tem uma gama de palavras no seu conhecimento, é muito bom, porque tanto para o seu desenvolvimento, para você saber conversar, tanto para você saber interpretar. A interpretação hoje em dia é algo que Verdade. Quem não tem é muito complicado, porque às vezes fica com muita dificuldade de se comunicar, de passar uma informação, às vezes de absorver uma informação. Então foi muito importante também as puxadas de orelhas aí em português. Nunca fui muito bom leitor, mas quando comecei a ter realmente interesse pela aviação, como é uma coisa que eu gosto, lia livro assim que eu perdi a hora. E às vezes vinha ver, era 3 horas da manhã, eu estava lendo ainda sem nem perceber. Que bom, Jordi. Jordi, nossa gratidão a você por ter aceito o nosso convite. Esse é um quadro interessante que nós criamos aqui na escola, da Escola Vivência, e aí a gente foi buscar as pessoas que a gente sempre lembra, né, de sala de aula, como é o comportamento desse aluno em sala de aula, enquanto ele era aluno, a relação que nós criamos. Você sempre foi um excelente aluno, mas, acima de tudo, sempre foi uma excelente pessoa, você, a sua família, a quem eu admiro muito, e quero te agradecer e dizer que foi um prazer ter você aqui com essa turma do ensino médio, né? Alunos do Bebedouro, que estão hoje também no Tabuleiro, estão no Farol, que agora a gente chama de Gruta, né? A escola passou por um processo de mudança, por consequência desses problemas ocorridos nos bairros do Bebedouro, Pinheiro, Mutange e Bom Parto. Então, nós estamos na Gruta agora. Mas, assim, sempre que você quiser aparecer, nossas portas estão abertas. Agradecer à professora Leda, aos alunos do Tabuleiro, aos alunos da Gruta, a André aí que fez a ponte, e pedir a Deus que a gente passe por esse momento, né, de distanciamento, e daqui a pouco você possa estar presencialmente aqui. Sem contar que eu tomei conhecimento, meus alunos, que o Jordi se disponibilizou também estar aqui pessoalmente, né? Então, achei interessante todas as suas explicações, todas as suas explanações, né? Essa referência da leitura é muito importante. Tá? Entendeu, Júlia, agora? Que você será uma excelente profissional nesta área, porque Júlia é uma excelente leitora também, o Walter, e agradecer aqui a Andréia, que foi sua professora, né? A matemática, Leda, na época era o Bolinha, né? O seu falou professor. Das novinhas, né? Andréia, Leda, são as novinhas, tá? Ah, sim, é que as minhas são dessa. Eu tô vendo também aqui agora. Eu tô vendo também aqui a tia Zilene, que eu quero mandar um abraço muito grande, um beijo muito grande, tem um carinho enorme. Que bom, a Zilene tá por aí também, eu não tinha visto. Tá, tô vendo ela aqui, mas a câmera não tá ligada. Isso. Mas assim, a Zilene está agora na unidade Tabuleiro. E muito obrigado, Jordi. E depois eu vou entrar em contato com você para promover essa visita dos alunos
o seu local de trabalho, tá certo? Para que eles possam entender como é a logística, ver um helicóptero de dentro, realmente, que a gente vê, mas a gente não enxerga a parte interna, né? Dificilmente. E quem sabe a gente pagar a escola, sortear um desses meninos e pagar um voo para eles. Na verdade, seria ótimo, né? Pois é um incentivo bom aí, né? Isso, a gente vai combinar isso nos bastidores lá no Instagram, tá bom, meu amigo? Beleza. Obrigado, Eu que agradeço aí pela oportunidade de apresentar um pouquinho aí da aviação para o pessoal. Eu sei o quanto que isso pode fazer diferença na vida de alguém. Tive muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas que me ficaram à disposição para eu tirar minhas dúvidas, então me põe também à disposição. Meu nome não é tão comum, então se colocar Jordi lá no Instagram já vai aparecer minha foto lá. Quem tiver interesse aí de perguntar alguma coisa, alguma dúvida que surgir, ou quiser acompanhar lá os voos, alguma coisa do tipo, pode me seguir, fiquem à vontade. E uma próxima oportunidade aí que eu possa ir aí pessoalmente, gosto de ter contato com a galera, pode me chamar. Vamos lhe convidar sim para o presencial, tá bom? Beleza. Obrigado, Jordi. Obrigado, Andréia. Obrigado, Leda. Só informar, Paola, os professores que 10h20 eles retornam do intervalo, tá certo? Ok, obrigado. Jordi, um abraço, viu? Tchau, um abraço aí para todo mundo. Obrigado, parabéns, viu? Tchau, obrigado. Jordi, fique com Deus, ó. Amém, Beijo grande, também. foi um prazer revê-lo. Obrigado, Júnior. Júnior está aqui no tabuleiro, obrigado, Júnior. E os demais professores que eu não estou percebendo aqui. Tchau, tchau. Bom dia para vocês todos. Tchau. Bom dia.